Bom, então vamos lá, gente. Vocês assistiram semana passada aquele vídeo sobre o que é titulação, mostrando alguns materiais, tudo que são utilizados para fazer isso. Então agora a gente vai para a nossa linha teórica. Titulação, a titulometria ou a titulação é um método de análise quantitativa que determina a concentração de uma solução. Dosar uma solução é determinar a sua quantidade por intermédio de uma outra solução conhecida. Essa operação é feita em laboratório e pode ser feita de diferentes maneiras. Então, basicamente, eu tenho uma solução em que eu conheço a minha concentração e uma solução com uma concentração desconhecida, mas eu utilizo reações químicas que possibilitam com que eu consiga descobrir a concentração dessa solução que tem uma concentração desconhecida de forma indireta. Tá? Então, vamos lá. Um esqueminha aqui de uma titulação. O que eu preciso para eu conseguir fazer uma titulação? Eu tenho alguns equipamentos que a gente utiliza de praxe. Isso aqui é o básico. Isso aqui é o básico para uma titulação. Eu tenho a bureta, que é esse equipamentozinho que a gente consegue ver melhor aqui, ó, a bureta. É um tubo de vidro graduado, então eu tenho aqui diversos ml, eu tenho bureta de 25, de 50, dependente ml. Tem uma torneirinha aqui, eu vou liberando lentamente a solução que está dentro dessa bureta para a solução dentro do Erlenmeyer. A garra para prender essa bureta, para que ela fique reta aqui e pronta para eu utilizar meu Erlenmeyer, suporte universal, que é o que eu consigo prender, que a gente tem aqui. E aqui, geralmente, eu uso também para dosar quanto de solução vai estar dentro do meu Erlenmeyer, eu uso uma pipeta, que a gente chama aqui pipeta volumétrica. Coloco aqui a solução que eu quero, e aqui é uma solução, geralmente aqui é a minha solução com concentração conhecida, e aqui embaixo a minha solução com concentração desconhecida. Nesse caso aqui, eu estou tendo uma titulação com uma base, que é o NaOH, que eu tenho uma solução que eu conheço a concentração dela, e aqui um ácido que eu não conheço a concentração e eu quero descobrir, mas eu tenho o volume conhecido, tá? Então, eu vou gotejando, faço o início desse gotejamento, e eu uso um indicador ácido-base aqui, que vai mudar a cor a hora que a reação acontecer totalmente. Então, eu tenho uma reação acontecendo. Eu estou misturando NaOH, vamos pensar que aqui é HCl. Então, eu misturo NaOH com HCl até o momento que vai formar sal e água. A hora que mudou a concentração, que mudou o pH dessa solução inicial para essa final, que eu tive uma neutralização, eu tenho mudança de cor através do indicador. E aí eu sei o volume que eu utilizei na minha bureta para fazer essa reação acontecer completamente. Então, através do volume e da concentração que eu tenho aqui da minha bureta, eu consigo calcular o volume, através do volume daqui, qual é a concentração desconhecida. Então, eu tenho aqui, ó, concentração vezes o volume do ácido, concentração da base vezes o volume da base. Se eu conheço a concentração da base e agora eu conheço quanto eu gastei, eu já tenho aqui também a concentração do ácido, o volume do ácido, só falta eu descobrir qual é a concentração. Então, eu vou fazer essa continha e eu encontro a concentração. A gente já vai ver com mais calma. Mas a ideia aqui é mostrar quais são os materiais utilizados. É imprescindível uma bureta, um Erlenmeyer e prender essa bureta aqui, né? Utilizando essa garra, esse suporte. E a gente também usa uma pipeta para graduar, saber exatamente qual é o volume que eu tenho aqui embaixo. Ano passado eu fiz com o pessoal, sem utilizar bureta, a gente usou um conta-gota, a gente foi contando a solução, foi uma atividade prática. Eu vou passar depois para vocês uma virtual para a gente fazer, tá bom? Vamos lá. Alguns termos importantes. Solução padrão é a solução de que precisamos dispor de concentração conhecida, que a gente vai na bureta e a gente chama de titulante. Então, a solução padrão é quando eu tenho uma solução que eu tenho uma concentração conhecida.
E geralmente é aquela que vai estar lá na bureta, que a gente vai ficar gotejando na nossa solução com concentração desconhecida. Então a gente chama de titulante. Solução problema é a solução de concentração desconhecida e que se quer descobrir. Geralmente vai no Erlenmeyer e a gente chama de titulado. Então a gente chama a que a gente conhece de titulante e a que a gente não conhece de titulado. Indicadores são substâncias que inicialmente são substâncias que possuem a propriedade de adquirir colorações diferentes quando em meio ácido ou meio básico. A gente viu um pouquinho lá quando eu falei de pH, que a gente falou de indicador. Então, depende do pH, o indicador vai apresentar uma certa coloração. E a gente usa ele para ver quando a reação realmente aconteceu e mudou esse pH para a gente utilizar aqui e fazer essa titulação. Então, aqui eu tenho vários indicadores que trabalham em diferentes transições aqui. Então, se eu tiver precisando de um indicador que mude numa solução mais ácida, eu tenho esse, que vai de vermelho para amarelo. Se eu estou trabalhando, geralmente a gente usa fenolftaleína para reações ácido-base, onde eu tenho, então, a transformação de uma solução ácida para uma solução básica, vai passar de incolor para rosa, e aí depende de diferentes indicadores, a gente tem diferentes colorações e a gente usa uma certa faixa de pH. Continuando aqui, ponto de equivalência ou ponto de viragem é nesse momento em que a quantidade adicionada de titulante em mol é igual a determinada pela proporção estequiométrica para a reação com o titulado. Então, ponto de viragem é a hora que a reação aconteceu por completo. Então, a hora que virou a cor é o momento, sabe, estava incolor e ficou rosa. Esse momento a gente para de gotejar porque é o momento onde a reação já aconteceu. Se eu continuar gotejando, eu vou ter um excesso do meu titulante e aí eu não vou conseguir de novo determinar a concentração do meu titulado. Então, ponto de viragem a gente chama que é a hora que muda de cor, é a hora que a reação realmente aconteceu, tá? Então, se eu estou usando fenolftaleína, o ponto de viragem ocorre quando há mudança de incolor para o rosa, tá? Então, tenho aqui meu titulado, coloco o indicador, vou colocar o titulante na bureta, começo o gotejamento. A hora que saiu dessa coloração incolor, né, sem coloração para rosa, chegou o momento do ponto de viragem. Aí eu vou olhar na bureta quanto eu gastei e eu sei qual foi o volume utilizado, então, para que acontecesse a minha reação química. Tem alguns tipos de titulação. Ácido-base, que é a que eu vou tratar com vocês, que a gente já está vendo, é uma solução, se uma solução de ácido é titulada com uma solução alcalina, as hidroxilas da solução alcalina combinam-se com os hidrogênios ionizáveis do ácido, aumentando o pH. Em determinado pH, o ponto de equivalência ou ponto de viragem é atingido e a reação termina. O mesmo raciocínio se aplica para soluções alcalinas, que podem ser tituladas com ácidos. E aí a mesma coisa. Chegou no momento em que o pH muda e é o nosso ponto de viragem. Então, eu uso um ácido e uma base. Então, eu vou ter uma reação que vai formar sal e água. E isso vai mudar o pH. A hora que mudar o pH, eu sei que a reação terminou e a gente vê isso através do nosso indicador. Temos também titulações de óxido-redução, que são titulações redox, por isso que a gente também viu um pouquinho sobre óxido-redução. Baseiam-se nos processos em que há transferência de elétrons, isto é, nas reações de óxido-redução. Oxidantes fortes têm uma tendência para ganhar elétrons e são capazes de remover um grande número de elétrons dos redutores. Então, eu posso fazer uso de uma reação ácido-base, que é a mais utilizada aqui para processos de titulação, e através das mudanças de pH eu consigo identificar quando a reação aconteceu, e eu sei qual foi o volume utilizado e eu consigo calcular a concentração. Reações de óxido-redução, geralmente elas têm uma mudança de coloração por elas mesmas, então eu posso ter uma reação, eu tenho uma solução que é amarela, aconteceu todo o processo de óxido-redução, todos os elétrons foram transferidos, essa solução ficou incolor, ou ao contrário. Então, eu também posso fazer uso de uma reação de óxido-redução para conseguir determinar
a concentração de uma solução desconhecida. Também tem uma titulação que não é tão utilizada, que é a de precipitação, que é uma reação com formação de precipitado, que pode ser utilizada para titulação, desde que se processe com uma velocidade adequada, que seja quantitativa e que haja um modo de determinar o momento em que o ponto de equivalência foi alcançado. E também formação de complexos, aí a gente nem vai entrar nisso, mas também consigo analisar isso através de mudança de coloração, mas a gente não vai entrar nisso, porque a gente não sabe nem o que é um complexo. Só queria mostrar para vocês que existe esse tipo de titulação também, tá bom? Aqui um exemplo de como é cobrado titulação em exercício. E geralmente é ácido base é que a gente mais utiliza e que mais a gente encontra. Então, digamos que a solução a ser titulada com concentração desconhecida seja o ácido clorídrico e o titulante o hidróxido de sódio. A essa concentração, 0,1 mol por litro. Uma alíquota de amostra de 25 ml de HCl é neutralizada totalmente com 10 ml de hidróxido. Qual é a concentração inicial da solução? Então, vamos observar aqui. Eu tenho minha bureta, onde eu tenho 50 ml de NaOH nessa concentração. Tenho o HCl, 25 ml aqui, já com o meu indicador, e eu não sei a concentração dele. Eu fui gotejando, até que com 10 ml de hidróxido, ou seja, parou aqui em 40, eu gastei de 50 menos 40, eu gastei 10 ml, eu tenho minha solução rosinha. Então, qual é a concentração do HCl? Como que eu vou fazer isso? Sabemos que o titulante NaOH quanto dele foi necessário para neutralizar o titulado, que é o HCl. Porém, nós precisamos saber esse dado em quantidade de matéria, porque ele me deu aqui, ó, mol por litro, estou trabalhando com mol. Então, eu vou fazer aqui uma transformaçãozinha, ó. Eu tenho massa, molaridade é igual número de mol sobre volume. Então, eu vou isolar aqui o meu número de mol. Isolei, eu vou ter aqui molaridade vezes volume, eu tenho a molaridade, eu tenho o quanto eu usei, que é os 10 ml, eu passei para litro, encontro essa molaridade aqui. Então, agora a gente precisa representar a equação química aqui para ver o que aconteceu. NaOH mais HCl dando NaCl mais água. Então, eu tenho proporção de 1 mol para 1 mol para 1 mol. Só que agora eu encontrei aqui que foram utilizados 10,3 mols. Então, também 10,3, 10,3. Eu estou seguindo proporção. Lembra lá a estequiometria? Então, o que eu tenho aqui? A proporção mostra que para neutralizar 10,3 mols de NaOH, é preciso ter 10,3 mols de HCl. Pois a proporção é 1 para 1. A gente está vendo, ó, 1 para 1. Assim, temos todos os dados para jogar na fórmula e encontrar a concentração de HCl. Molaridade, número de mol sobre volume. Número de mol, 10 a menos 3. Volume, 25 ml, que eu passei para litro. Encontrei 0,4 mol por litro. Isso eu fiz dessa forma. Eu podia fazer utilizando o C1V1, C2V2. Eu tenho aqui, então, o mesmo problema. Eu observei a proporção, é 1 para 1. Eu tenho aqui molaridade e volume do meu NaOH. Molaridade do HCl eu quero descobrir e eu tenho volume. Então, eu posso fazer essa comparação. Molaridade do NaOH vezes o volume do NaOH. Molaridade do HCl vezes o volume do HCl. Então, 0,1 vezes 10 é igual à molaridade do HCl, que eu não sei, vezes 25. Eu vou encontrar o valor de 0,4. Eu gosto mais de trabalhar dessa forma, mas vocês podem escolher esse tipo de resolução ou esse. A gente chega no mesmo valor, tá? Então, depois olhem com calma as duas formas de resolver. Eu acho essa mais direta, por isso que eu utilizo ela. Então, um outro exemplo aqui. Digamos que um químico tinha uma solução de ácido acético, que está aqui representado, e queria descobrir a sua concentração em mol por litro. Ele colocou 20 ml de vinagre, que seria o titulado, aqui embaixo, o vinagre.
em um Erlenmeyer e adicionou o indicador fenolftaleína. Depois, ele encheu uma bureta com 100 ml de hidróxido de sódio. Aqui a buretinha com o nosso titulante, tá? De concentração conhecida, titulante, igual a 1 mol por litro. Por fim, o químico realizou a titulação e percebeu a mudança de cor, que foi o ponto de viragem, no momento em que ele parou a titulação. Ocorreu quando foram consumidos 24 ml de NaOH. Então, ele tinha aqui 100 ml, ele foi gastando, gastando. Quando ele gastou 24 ml, mudou de cor. Parei de gotejar aqui. Então, tenho a reação química, tenho as informações de volume e concentração. Vamos encontrar a concentração do vinagre. Então, eu tenho aqui. É possível aqui, então, com a concentração, fazer aqui. Deixa eu ver, esse aqui tá fazendo do jeito que eu gosto. Isso. Eu tenho aqui, eu vou comparar molaridade do ácido acético, volume dele, é igual a molaridade do NaOH com o volume do NaOH. Então, eu tenho a molaridade que eu quero descobrir, o volume, eu sei que são 20 ml, a molaridade do NaOH, que eu já conhecia, e o quanto gastou, 24 ml. Eu vou fazer a minha continha, eu encontro 1,2 mol por litro, tá? Então, o meu ácido acético tá nessa concentração dentro da minha amostra de vinagre. Então, a ideia é essa, gente. Eu preparei, não encontrei muito exercício, tem lá para vocês 3 exercícios, um só fazendo continha, outro sobre os equipamentos que a gente utiliza. Refaçam as continhas desses slides, vocês têm aí 2 exemplos legais. Vejam qual é a melhor forma que vocês utilizam. É cobrado mais para a gente titulação ácido-base, por isso eu nem entrei nas outras, eu só quero que vocês saibam que existe. E eu vou preparar uma atividadezinha que vai ser online, que a gente vai considerar como nossa atividade prática, tá? Tem um simulador de titulação, vocês vão fazer justamente isso. Vai ter uma solução desconhecida com um volume conhecido, vamos utilizar aí um volume, vamos utilizar uma solução que a gente tem uma concentração conhecida, determinando o volume, vocês encontram a concentração da solução aqui de baixo, tá? Vou preparar isso para nossa próxima semana. Então, por enquanto é isso. Até mais, gente. E já vai estar tudo ali no Moodle para vocês. Até!